Hoje nós estamos celebrando essa missa, que é uma missa votiva, que se celebra nesse tempo final de fevereiro, como uma recordação da fuga para o Egito. Então significa que nós lemos esse evangelho, São Mateus, que diz que José foi avisado em sonho para ele partir para o Egito. Então ele se levantou, diz o evangelho, durante a noite. Então quer dizer que esse detalhe de eles estarem ali se levantando durante a noite é justamente para mostrar que não havia entendimento. Que a noite é isso. A noite é quando a nossa mente não entende, não sabe o que está acontecendo, você não domina a situação, mas você fala, nós temos que partir. Então, são muitos detalhes aqui para a gente perceber como que Deus trabalha. É dizer que estava ali o menino Jesus, recém-nascido, que é o próprio Deus. Mas não foi o menino Jesus que levantou e falou, vamos para o Egito. Estava ali a mãe de Deus, imaculada, sempre virgem, mas também não foi ela que foi avisar, mas foi São José. Então isso aqui já é um dado importante para a gente perceber que tudo que Deus faz através de uma hierarquia, de uma autoridade. Sempre que a pessoa quer ir de baixo para cima, ela vai contra Deus. E Deus, ele considera ali quem que é a autoridade, quem que manda nessa casa. É essa pessoa aqui. Então pronto. Não importa a dignidade dos outros. Se aquele ali é a autoridade, é ele que vai ser comunicado. Então por isso que o anjo veio e falou com São José no sonho, falando para ele, você agora toma a mãe e o menino. Em nenhum momento o anjo vai dizer assim, toma a sua esposa. Isso não existe. Por isso que fica muito pesado quando se diz, é costume dizer na igreja moderna o tempo todo, esposa, São José e sua esposa. Né? A igreja e a própria Bíblia tem uma descrição nisso. Porque é a esposa, mas ao mesmo tempo não é. Que não é um casamento como os outros. É simplesmente uma união para formar ali aquela situação necessária para manter o menino Jesus. Para esconder, de certa forma, também o mistério daquele menino nascido de uma virgem. Então você veja que Nossa Senhora, na Anunciação, ela diz, eu não conheço o homem. Então a gente sabe que isso é uma forma discreta de dizer, olha, eu não tenho, esse aí é o meu esposo, né, perante a lei, perante as pessoas, mas eu não tenho nada com ele. Isso aí é uma forma discreta de dizer isso. Mas também é algo mais propriamente no termo, de dizer não conheço, também no sentido de conhecimento como pessoa. Porque você diz, mas Nossa Senhora não conhecia São José? Não. Ela estava ali, convivia com ele, mas não conhecia. Porque para você conhecer uma pessoa, você tem que sentar e falar assim, não, eu tenho interesse de te conhecer. Tem que ter um interesse, falar assim, mas fala da sua vida, fala como é que você é, vamos interagir nós dois. Isso nunca aconteceu entre Maria e José. Eles não tiveram isso. Não, eu não conheço, simplesmente ele está ali, mas eu não conheço. Tem essa conotação também. Isso é interessante. Quer dizer que é uma coisa discreta, é um relacionamento discreto. É uma amizade ali em Cristo, né, voltada para Cristo, voltada para o mistério que Deus revelou para eles, mas é algo extremamente cauteloso, discreto, no sentido de cada um ali vive a sua missão. Então, é muito interessante perceber os detalhes desse evangelho. Depois, quando diz que São José se levantou de noite, já é outro detalhe importante também. Por quê? Normalmente a pessoa ia dizer, olha, mas o anjo está avisando agora, 2 da manhã. Mas não é que você precisa sair 2 da manhã em viagem. Você pode esperar, pode acordar normal, de manhã cedo, né? Aí acorda eles na hora que eles costumam acordar mesmo, e vamos preparando, vamos sair tranquilos. Não. Ele os levantou de noite e tiveram que sair na noite. Por quê? Porque Deus quis também que assim fosse,
E nisso São José mostra sua obediência direta. Porque tem uma obediência mais ou menos que a gente fala assim, não, tá bom, já recebi a informação, a hora que der eu vou fazer. A hora que eu ver que dá, de acordo aqui com os meus compromissos, ou com o meu conforto, porque também, afinal de contas, né, eu tenho que descansar um pouco, tenho que resolver minhas coisas. Não, São José é obediência total. Aquela coisa, não, você está falando para eu ir, é agora, não tem que esperar. Isso é dele. Isso aí não foi o anjo que falou assim, ó, levanta agora, parte agora. Não, é São José que vai dizer, não, se ele me avisou agora, é agora. Então, aqui vem outro dado interessante, a obediência de São José. E nisso, São José vai ao encontro dos patriarcas, que São José recapitula a vida dos patriarcas. Se nós fazemos, então, o estudo dos patriarcas no Antigo Testamento, nós vamos entender umas coisas muito interessantes e uma relação direta com São José. Porque São José tem a obediência de Abraão, ele tem a força de Isaac, ele tem a fé de Jacó, perseverança de Jacó, e ele tem também a castidade de José. Então são 4 patriarcas que vão ali e ele vai recapitular todos eles. Não é à toa que ele recebe o nome de José por causa disso. Porque ele é a recapitulação desses patriarcas até José. Abraão, Isaac, Jacó e o filho de Jacó querido, que era José. Então São José é essa pessoa que escuta Deus, que recebe essa revelação noturna, entende o que Deus está revelando para ele no sonho. E isso também vai de encontro com aquilo que nós percebemos da nossa religião, que a nossa religião é uma revelação divina. É toda baseada numa revelação divina. E essa revelação divina não seria possível se não houvesse essa abertura desses primeiros homens. E Deus não podia revelar para 10 ou 15. Ele sendo Deus único, tinha que revelar para só um. Por isso que ele escolheu Abraão. Abraão, é você aqui, ó. Eu te escolhi para você ser meu amigo. É a partir de você que nós vamos criar uma tradição com uma família, com todo um conhecimento que vai se tornar no futuro um espaço completo, uma religião que vai possibilitar o mistério da encarnação, porque não seria possível que Cristo entrasse no mundo sem que houvesse já uma religião ali. Mesmo que fosse uma religião incompleta, era uma religião verdadeira. Por quê? Porque tinha que estar ali já preparado o caminho. Quer dizer que já tinham ali as escrituras, Cristo iria cumprir as escrituras, os salmos, tudo aquilo ali já era uma religião de mais de 2000 anos, imagina. Então é dentro dessa religião de 2000 anos que o Filho de Deus vai entrar. Falar assim, não, eu vim para isso, para poder cumprir as escrituras e levar tudo isso aqui à plenitude. Então, da mesma forma como os patriarcas prepararam essa religião para dar uma possibilidade ali, preparar o terreno para o Filho de Deus entrar no mundo, Deus quis também que houvesse ali um patriarca. E esse patriarca é José. Então, José, assim como Jacó, ele partiu com a sua família para o Egito. Então, essa dicotomia que existe sempre no Gênesis, você vai percebendo. Eles têm uma terra prometida, eles deixam aquela terra, eles vão para o Egito, mas o Egito não é a terra definitiva. Mas em compensação eles vivem bem no Egito. Depois ele tem que voltar do Egito, né? E aí vem toda aquela mística do Êxodo, que vai se caracterizar como o ponto mais importante do Antigo Testamento, que é como é que nós vamos agora deixar o Egito e vamos voltar para a nossa casa. Porque Deus não quer que a gente viva no Egito. Deus quis que eles fossem para o Egito, mas depois Deus quis também que eles partissem do Egito. Então, quer dizer, isso também é interessante para as pessoas pensarem, porque às vezes a gente acha que a maneira de Deus agir é assim. Deus quer as coisas sempre na mesma direção. Não, não é assim. Deus, ele quer, às vezes,
fazer a gente andar para trás, ou então ir para um outro caminho, para depois voltar e fazer aquele outro caminho ali. Então, quando o anjo avisou São José para ir para o Egito, por que o anjo não disse: José, vai para essa região aqui, que ali já está seguro? Tinha regiões boas, perto ali de Belém, que São José ia andar um dia de viagem e já ia ficar seguro contra Herodes. Então, quer dizer, para fugir de Herodes não precisaria ir para o Egito, 900 quilômetros de distância. Bastava ele se esconder ali numa outra cidade, num lugarzinho perto, e pronto. Herodes não foi em todos os lugares, ele foi só em Belém. Ele quis matar os meninos em Belém, e não em toda aquela região. Mas o anjo falou, não, para fugir de Herodes você tem que ir lá no Egito. Por quê? Porque agora é a oportunidade também de ir ali ao Egito. E ali se cumpriu a profecia que diz, o Egito conhecerá o Senhor. Então, veja como é interessante isso. Por quê? Porque o Egito sempre foi a capital de Satanás. É a base de toda a gnose, de todas as falsas religiões, de tudo aquilo que a gente hoje conhece aí no mundo como nova era. Tudo isso parte do Egito. Então, todo esse movimento esotérico e tudo aquilo que as pessoas hoje em dia promovem em termos de holística, ou de religião do homem, ou de algum tipo de busca espiritual que não passe pela revelação divina, mas que venha por um caminho de gnose, ou seja, de um conhecimento oculto que você vai receber, ou de magia, tudo isso vem do Egito. Porque o Egito foi o lugar onde se implantou essa religião satânica que veio desde o começo do mundo. Então, depois do dilúvio, filho de Noé, que era amaldiçoado, chamado Cã, se implantou no Egito. E ali é que ele continuou praticando a religião contrária a Deus que vinha ali antes do dilúvio. Então ele continuou transmitindo essas tradições dessa gnose. Por isso que fala gnose. Gnose é o quê? É um conhecimento que a serpente transmitiu para Eva. E esse conhecimento foi passando. É um conhecimento oculto. E ele foi passando. E por mais que houve iniciativas de pessoas que chegavam e falaram, não, vamos impedir esse conhecimento, Deus permitiu que Satanás continuasse passando esse conhecimento, mesmo depois do dilúvio. Então, na verdade, a religião da serpente está ali, localizada no Egito. E foi justamente no Egito que Israel, não só no exílio da Babilônia, como muitos dizem, mas já muito antes, quando o povo de Deus estava no Egito, é que eles se contaminaram com as religiões falsas. Isso está bem claro na Bíblia. Então, se você ler o Salmo 77, que inclusive está hoje nas matinas, esse salmo diz exatamente o que eles fizeram. Como que eles ofenderam a Deus, como que eles adoraram esses deuses estranhos, como que eles se contaminaram com essa falsa religião. E a partir dali eles se tornaram inimigos de Deus. Não é à toa que quando eles saíram do Egito, o povo de Deus adorou aquele bezerro de ouro. Aquela adoração não veio por acaso. Aquilo ali já era parte desse espírito de idolatria e de ódio ao verdadeiro Deus que eles tinham adquirido no Egito. Então, dentro da caminhada do povo de Deus, na história de Israel, sempre existe ali a religião verdadeira, revelada, e uma religião oculta. E essa religião oculta que Jesus também vai denunciar. E tem pessoas que falam também que João Batista, ele esteve com os essênios, que dizem assim, não, João Batista esteve com os essênios e ele recebeu ali toda essa formação dos essênios. Então tem que tomar cuidado com isso. Porque existiam comunidades monásticas dos profetas, que eram verdadeiras, inclusive que vinham dos antigos carmelitas, fundados por Santo Elias, no Antigo Testamento,
Mas existiam também, principalmente entre esses essênios, comunidades gnósticas. E João Batista não tem parte com isso. Então, quando a Sagrada Família vem para o Egito, eles ficam ali 7 anos. E nesses 7 anos, em nenhum momento, nem São José, nem Nossa Senhora, ninguém ali vai pregar a palavra. Ninguém ali vai ensinar a palavra de Deus. Tanto que a Bíblia não fala nada do que eles fizeram no Egito. Mas uma coisa a gente sabe pelas próprias profecias, que o Egito se converteu a partir dali. Porque a presença da Sagrada Família no Egito e a presença de Jesus no Egito quebrou o poder de Satanás no Egito. Então foi por isso que o Egito foi um lugar importante para o cristianismo, principalmente na época dos primeiros séculos, quando que o Egito se tornou o berço da vida monástica. Então é por causa disso. E os próprios monges que viveram ali, como Santo Antônio do Deserto e todos esses outros monges, eles reconheciam isso, falaram assim, olha, é justamente porque Cristo Nosso Senhor morou aqui no Egito, veio habitar aqui, que o Egito foi santificado e nós pudemos viver aqui. Então o Egito acabou sendo uma sede importante da igreja e através da fé do Egito, a Igreja Católica também se desenvolveu muito. No entanto, depois, por causa das heresias e por causa da soberba da cidade de Alexandria, era uma cidade soberba, que impregnada de um conhecimento humano, então ali depois Deus deu o castigo também. Então, da mesma forma como Cristo visitou o Egito, depois abandonou o Egito, da mesma forma o cristianismo também foi fecundo no Egito e depois de um tempo Deus entregou o Egito à maldição. Foi por isso que o Egito caiu nas mãos dos muçulmanos, por causa da soberba de Alexandria, que se tornou a sede dessa falsa filosofia gnóstica. Então, tudo isso é importante. Não foi à toa também que Napoleão, que era um homem envolvido com a sociedade secreta, ele fez essa campanha no Egito. Quer dizer que não foi só guerrear na Europa. E se as pessoas forem procurar na história, vai ver que não tem muito sentido. O que o Napoleão estava fazendo no Egito? E essa campanha no Egito foi justamente promovida pela maçonaria porque eles queriam ali ter mais uma base, mais uma força com a sede desse poder oculto, que é justamente no Egito. E conta-se, inclusive, que Napoleão foi iniciado nas sociedades secretas lá no Egito. Ele era considerado alguém tão importante que eles reservaram uma iniciação mais profunda para ele, justamente ali no Egito. Eles consideram o lugar mais sagrado do mundo por causa ali da presença dessa base religiosa satânica. Então, é o centro dessa iluminação luciferiana desde o tempo mais antigo. Então, tudo aquilo que nós estamos dizendo tem relação com essa vinda da Sagrada Família para o Egito. Então, se nós pensamos na providência de Deus, nós vamos ali perceber que Deus trabalha de uma forma diferente daquilo que normalmente a gente costuma pensar. Porque era mais fácil para Deus permitir a morte de Herodes do que fazer com que eles tivessem todo aquele trabalho, aquele sacrifício de sair de Belém, onde eles já estavam se estabelecendo, para poder migrar para o Egito, passar 7 anos ali, numa terra estrangeira. Então, justamente isso também cumpre as profecias, porque diz ali nos Salmos que eu sou estrangeiro e peregrino nesse mundo. Então, quer dizer que tudo isso tinha que ser cumprido para se cumprir também as profecias e para que Deus pudesse atuar na sua providência. E, no final das contas, eles voltam do Egito, depois de 7 anos, e ao invés de morar em Belém, que já era o lugar que eles já tinham uma ideia de viver, eles foram para Nazaré. Então, quer dizer, São José, ele se dispõe a estar nas mãos de Deus. Então, ele não faz um planejamento e diz assim, olha,
nós temos que fazer assim, temos que fazer o que é mais certo, o que é mais fácil, o que é mais tranquilo. Não, ele vai de acordo com o que ele vê que a providência vai guiando. Porque num primeiro momento eles já moravam em Nazaré. Depois falaram, não, nós temos que sair daqui, temos que ir para Belém. Que tem esse recenseamento, vamos para Belém. Quando ele chega em Belém, ele fala assim, olha, aqui nós acabamos de nos estabelecendo, então deixa lá Nazaré, vamos ficar por aqui mesmo. Começaram a se estabelecer em Belém. Quando ele já tinha casinha, estava tudo pronto ali. Aí o anjo vem, não, agora é a hora de partir para o Egito. Agora, você imagina se São José fosse como as pessoas pensam hoje em dia, não, porque não dá certo, porque nós não temos nada lá, nós não conhecemos ninguém, nós não temos parente, o que nós vamos fazer no Egito? Pronto, vai São José para o Egito. Depois de 7 anos, o anjo aparece para ele de novo. E fala, agora é o seguinte, agora é volta para a terra de Israel. Mas quando ele estava voltando em Belém, aí o anjo falou, não, aqui está o Arquelau, ele também é perigoso, vai para Nazaré. Então tudo assim, dentro de uma lógica, de uma providência, que normalmente a gente não seguiria. A gente prefere seguir o que é mais conveniente, o que é mais confortável, o que está mais de acordo com o nosso raciocínio humano. Mas São José, segundo a lógica também dos patriarcas, vai seguir aquilo que a providência indica para ele que é o correto e que é para fazer naquele momento. Então, essa celebração votiva da memória da fuga para o Egito possa também nos dar ocasião de pensarmos na nossa própria vida, de nos abandonarmos à vontade de Deus e de termos também coragem de lutar contra os ídolos, contra o poder do mal, contra as falsas religiões que estão a serviço de Satanás para seduzir as pessoas, seja pela magia, seja pela idolatria, seja pela adoração direta do próprio Lúcifer, como acontece também em certas seitas. Então, tudo isso representa o Egito. Então, nós pedimos a Deus, com essa Santa Missa, que Deus possa quebrar o poder desses ídolos e destruir a força satânica do Egito que está no mundo hoje, para que reine o verdadeiro Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.